aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Técnico Arthur Jorge disse não ao Vasco de forma definitiva. Quais são as negociações para substituir Fernando Diniz? Renato Gaúcho ainda tem chance e Marcelo Gallardo. Quais são as modificações que o técnico interino, Bruno Lazzaroni, vai fazer para hoje, para o jogo diante do Santos? Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta quanto vai ser o jogo, compartilha com os seus amigos, manda esse vídeo para muitos vascaínos. Se tiver a função hype, hype o vídeo. E se é novo, se inscreve aqui no nosso canal. Bom, hoje tem transmissão a partir das 6 da tarde, tem a transmissão do nosso jogo. A bola vai rolar às 7 horas. E hoje no nosso pré-jogo tem novidade. Vai rolar presente no nosso pré-jogo, enviados pelo Mr. Fernandes. Você vai entender na nossa pré-hora, né? Então corre e garanta, porque você vai ganhar presentes, no plural, dentro do nosso pré-jogo. Nessa partida, o técnico Bruno Lazzaroni, que vai comandar a equipe do Vasco da Gama, enquanto a diretoria não fecha com o nome definitivo, vai modificar a equipe. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Anan, Piton. Primeira modificação, né? Piton volta na lateral esquerda. O meio-campo, Barros, Thiago Mendes está de volta à equipe e o Rojas. Então, segunda modificação, uma por lesão e a outra por opção. Na frente, Inestrosa ou Nuno Moreira? Inestrosa treinou e pode ser a terceira modificação com Andrés Gomes e o Spinelli no ataque. Dar a responsabilidade ao Espinosa é interessante. Dar uma sequência para o Inestrosa, Inestrosa, é interessante para que ele consiga desenvolver, desde que tenha uma sequência, o futebol que a gente espera, porque é um jogador talentoso, um jogador de personalidade, do 1 contra 1. Então que o Inestrosa consiga agarrar esta primeira chance como titular e tenha uma sequência para nos ajudar. Depois do Santos, o Vasco tem o Fluminense pelo Campeonato Estadual. O Fluminense que perdeu ontem para o Palmeiras e perdeu o Lúcio Acosta, né? Dificilmente ele vai ter condições, ele saiu durante o jogo machucado, já não tem o Bernal suspenso, não tem o Zubeldia à beira do campo também, enfim, desfalques para a grande decisão domingo no Maracanã. Só que antes tem hoje, e hoje é um jogo importante, o Vasco está na zona de rebaixamento. Uma vitória faz o Vasco saltar, sair da zona de rebaixamento, colar no bloco ali dos times que estão com 4 pontos. Então é importante dar esse salto logo, porque estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras, que ontem chegou a 10 pontos. Bom, mas o campeonato tem bolado, tem Cruzeiro, tem Internacional, tem Santos, times de camisa, Fábio, na zona de rebaixamento. Foda-se, eu quero saber do Vasco. Se o Cruzeiro está com problema com o Tite, se o Santos está com problema lá com o Vojvoda, o Pesolano no Inter, eu quero saber do Vasco. O Vasco não pode ter os seus problemas, já tem vários, mas tem que começar a resolver agora, porque os 3 pontos de hoje são iguaizinhos aos próximos 3 pontos contra o Palmeiras e por aí vai. Né? Lembrando que o Campeonato Brasileiro só volta a ser disputado nos dias 10 e 11 de março. Tem rodada no próximo meio de semana, não. O próximo meio de semana é dedicado ainda a Libertadores, a fase pré-grupos. Bom, dito isso, conto com a sua audiência mais tarde. Vamos falar sobre treinador. Rapaz, esse é um assunto espinhoso, porque é um assunto que está exigindo muita apuração, muita conversa, muita ligação, porque o Vasco definiu que o seu sarrafo era lá em cima. As negociações começaram na terça-feira, depois de longas reuniões na segunda, em que 3 nomes ficaram na pauta. 3 alvos: Renato Gaúcho, Marcelo Gallardo, que sai hoje do River Plate, e Arthur Jorge, que tem contrato com o Al Rayyan do Catar até junho de 2027. Ou seja, mais 1 ano e meio praticamente de vínculo, com uma multa rescisória na casa de 30 milhões de reais. Afinal de contas, como andam essas negociações? Eu vou destrinchar para vocês o que eu sei, com quem apurei, com quem liguei, com quem troquei uma informação e pessoas no entorno de cada cenário. Em relação ao Renato Gaúcho, conversas aconteceram com o representante dele, o Gaúchinho, o Gerson Oldenburg, não evoluiu, ele ficou muito distante do Vasco da Gama nesse momento, por alguns motivos, principalmente porque o Vasco tem mais interesse em um dos estrangeiros, Gallardo ou Arthur Jorge, mas também tem a questão financeira que impactou na sondagem salarial ao Renato Gaúcho. A pessoa com quem conversei ontem me disse o seguinte: esquece, Renato. E aí eu contra-argumentei. Não tem mais negócio? Falou, está muito longe. Então, sobre o Renato, fico com essa informação. No entorno dele, as pessoas acham muito pouco provável que o Renato
assuma o Vasco também nesta caminhada no ano de 2026. Renato, que saiu do Fluminense em setembro do ano passado. Marcelo Gallardo vai sair do River hoje, seria o 4º clube na sua carreira e o 4º país. Ele começou no Nacional do Uruguai, River Plate, trabalho longevo, vitorioso pra caramba na primeira passagem, saiu para o Al Ittihad, na Arábia, e voltou para o River Plate, onde nessa segunda passagem não teve uma atuação vitoriosa, né? Há quem, no entorno do Gallardo, entenda, e isso é uma característica do treinador do River, não vai aceitar, não vai assumir um trabalho emendando no outro. Deixa hoje o River, acerta com o Vasco amanhã, domingo desembarca no Brasil, acompanha o jogo do Fluminense, e aí já aproveita os dias até a decisão, se Deus quiser, passando pelo Fluminense contra o Flamengo. Então, quem o cerca acredita que o Gallardo não emendaria um trabalho no outro, mas é um nome que agrada demais a diretoria do Vasco, apesar do alto salário. Mas a diretoria entende que nesse momento seria um investimento, não gasto, importantíssimo, porque seria um pilar da reconstrução do Vasco, da remontagem desse elenco, que começou a ser feita pelo Diniz, mas com um desempenho muito ruim. Então a remontagem bateu nos resultados. Arthur Jorge. O treinador tem contrato com o Al Rayyan até 2027, até junho. Os primeiros contatos foram positivos em relação à receptividade, porém, a porta ficou entreaberta. Ontem a assessoria do Arthur Jorge divulgou uma nota oficial dizendo que o treinador se sente lisonjeado em ser lembrado por um grande clube brasileiro, mas que o Arthur Jorge prefere seguir no comando do Al Rayyan. Ele joga hoje com o Al Gharafa pelo campeonato local, onde ele é 4º colocado, está a 3 pontos atrás do Al Gharafa, ou seja, confronto direto, e 7 pontos do líder Al Sadd. Estamos caminhando para a 17ª rodada. Há a possibilidade do título? Há. Mas há a possibilidade dele perder posições? Não nessa rodada, porque o Qatar, que está atrás dele, o Qatar SC, tem 4 pontos a menos. O Arthur Jorge então vai querer terminar o trabalho, o campeonato local, que termina o campeonato Qatar, que termina em abril. É uma possibilidade. O Vasco espera até lá? Difícil. Vai depender muito dos resultados. Hoje ganha, passa pelo Fluminense, é campeão carioca, dá para dar continuidade. Mas se nada disso acontecer, um vexame atrás do outro, toma uma porrada hoje, né, até isolar, toma uma pancada domingo, como é que fica a temporada? Aí só vai jogar depois, 15 dias praticamente depois contra o 12 dias depois contra o Palmeiras. Aí fica ruim de sustentar. Mas o Arthur Jorge é o nome que o Vasco trabalha. Ele disse não ao Vasco? Sim. Em definitivo? Não. Ele fechou a porta e não tem mais nenhuma negociação? Não. O Vasco insiste, uma nova rodada vai acontecer, o Vasco trabalha com esse nome prioritário, Marcelo Gallardo é outro, porém, o Vasco não fica apenas nessas duas frentes, até por entender essas dificuldades. O Arthur Jorge está numa reta final de campeonato, em que ele deseja cumprir ou finalizar pelo menos essa parte do trabalho. O Marcelo Gallardo pode não emendar um trabalho no outro para tirar um tempo de descanso e só no meio do ano voltar a trabalhar, porque há condições financeiras para esse descanso, e aí o Vasco vai buscar no mercado opções. Vários nomes foram oferecidos, vários nomes já foram colocados à mesa. Muitos descartados, inclusive treinadores experientes, vitoriosos no passado, mas que já estão há muito tempo longe do banco de reservas. Fábio, você descarta então o Arthur Jorge, mesmo com a nota oficial? Não, até porque a nota oficial não é definitiva. Ela não diz que o Arthur Jorge encerra as negociações e só foca agora no Al Rayyan. Não, ele agradece, sente-se lisonjeado, mas tem como interesse tocar o projeto. Não quis dizer, olha, não teve mais nenhuma conversa, não terá mais nenhuma conversa com o Vasco. Logo, disse não, mas não é definitivo. E o Vasco insiste, vai melhorar a proposta e já tentar chegar a um acordo ou a um valor que consiga pagar a multa rescisória de forma parcelada ao Al Rayyan. Se ele vai sair agora, daqui a uma semana, vai pedir 10 dias, 15 dias, eu lembro que quando o Luiz Castro veio para o Botafogo esperou alguns dias para que ele definisse a sua situação lá na Arábia até voltar, até chegar ao Brasil. Quem sabe isso não pode acontecer. Eu não descartaria Arthur Jorge, assim como o Gallardo. Pode não vir os dois? Pode. São negociações difíceis? Pra caramba. Mas o Vasco não jogou a toalha. Então, quem sou eu? Conversei com algumas pessoas e essas foram as respostas. Não descarte. Não acabou nenhuma negociação. Ou melhor, não acabaram. Principalmente as com o técnico Arthur Jorge. É isso, minha galera. Muito obrigado pelo seu carinho. Vamos apostar hoje no Vasco. Tem chance extra. Se você apostar acima de 1,80 na odd da KTO e por um acaso perder a nossa aposta, tem
Devolução para você de R$20 para você apostar de novo. É isso, ninguém perde na KTO, mas é uma diversão. Ganhar ou perder faz parte do jogo, você não fica rico. Não entenda que você vai viver de apostas esportivas. Isso aí seria uma enorme burrice da sua parte. E é para maiores de 18 anos. KTO.bet.br, vou fixar nos comentários o meu link. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. É hora de concentração. Jogo difícil hoje contra o Santos, mas eu tenho certeza que hoje a gente vira a chave, começa a mudar os ares e os placares também. E tenhamos hoje muito boa sorte, uma grande partida e 3 pontos. Ah, Fábio, o último jogo foi 6-0. Dá para repetir esse placar? Não dá nem para apostar nisso, né? Seria uma enorme zebra de novo golear. Mas vencer o Santos, que está em crise, por que não? Não vamos deixar a crise ser deslocada. O Vasco está passando por problemas. Crise, empurra para o Santos. Um grande abraço e até mais tarde. E o Vasco não conseguiu avançar, pelo menos até agora, com o Renato Gaúcho. Vai haver uma reunião nas próximas horas para tentar fazer com que o Renato baixe um pouquinho sua pedida. É que o ex-treinador do Fluminense cogita, exige algo na casa dos R$2 milhões mensais. Hoje o Vasco tem uma capacidade financeira melhor do que a do final de 24 e início de 25, quando havia feito um convite ao Renato Gaúcho. Na oportunidade, o Renato pediu R$1,5 milhão por mês, não houve acordo. Vale a lembrança de que o Vasco acaba de demitir o Diniz, que ganhava R$1,2 milhão. Cruz Maltino também conseguiu uma economia de R$1,5 milhão com a saída do Felipe Coutinho, mas o presidente Pedrinho considerou a pedida do Renato Gaúcho extremamente alta e tenta convencê-lo, por meio do seu empresário, a reduzir essa pedida para algo na casa de R$1,5 milhão. Muita gente cravando que Arthur Jorge passou a ser a prioridade no Vasco. O grande problema é que ele trabalha no Al Rayyan e sua multa rescisória apenas para a quebra do contrato por lá é de US$6 milhões. Marcelo Galhardo pode trabalhar no futebol brasileiro. Dá para dizer que o ex-técnico do River Plate não vai ter muito mercado na América do Sul, senão no Brasil. É que na Argentina, por conta da sua forte identificação com o River e por conta do seu patamar financeiro, está completamente descartado que ele volte a trabalhar na Argentina. Só para lembrar, nos tempos de River Plate ele ganhava perto dos R$3 milhões por mês, algo que apenas Abel Ferreira ganha em toda a América do Sul, trabalhando no Palmeiras. Galhardo, que em sua primeira passagem pelo River Plate foi perto da perfeição, tira o time da Série B, ganha uma série de títulos nacionais e internacionais. Ele acaba se mudando para o Al Ittihad, volta para o River Plate, tanto no Al Ittihad quanto no River Plate nessa segunda passagem entre 24 e 26, nenhum título ganho. A tendência é que o Marcelo Galhardo espere por ofertas do futebol europeu, mas seu jeito de lidar com os clubes, ele gostaria de assumir a chave total do clube, para o time profissional, categoria de base, contratações, esse é o modelo Marcelo Galhardo de ser. Isso faz com que vários times do futebol europeu não aceitem e não levem adiante a ideia da contratação dele. Diante desse cenário, não seria maluco imaginar o Marcelo Galhardo trabalhando no futebol brasileiro. O grande ponto é que ele já disse para pessoas próximas que não se vê trabalhando por aqui. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pode estar pintando no mercado uma excelente alternativa para times daqui. O que falta para Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, se tornar dono da SAF do Vasco, que dá para garantir que as negociações estão, de fato, em estágio avançado. As partes negociam nesse momento a assinatura de um memorando de entendimentos que permitiria ao clube chamar uma Assembleia Geral de Sócios para votar a venda da SAF Cruz Maltina. Importante registrar que, se aprovada pelos sócios, a SAF vascaína iria a leilão, mas tendo Marcos Lamacchia como prioridade na compra. Operação que poderia gerar um investimento de R$2 bilhões ao longo dos 5 próximos anos. Lamacchia está disposto a ficar com 70% a 90% das ações. Você pode estar se perguntando sobre os 31% que pertencem à 777. A empresa faliu e foi assumida pela ACAP. Existem duas alternativas para esse cenário. A primeira delas, de a justiça dar um parecer a favor do Vasco, repassando esse percentual para o clube por conta da falência da 777. Mas existe uma outra negociação envolvendo o Vasco, Lamacchia e a ACAP. As partes Vasco e Lamacchia estão dispostos a pagar entre 60 e 90 milhões de reais para recuperarem os 31% das ações. A tendência é que esse acordo avance nos próximos dias, semanas e até a metade do ano tenhamos o Vasco com um novo dono. Há quem imagine, inclusive, que todos os últimos investimentos de contratações importantes já tenham participação do filho de José Roberto Lamacchia. O pai, que é dono da Crefisa, monitorava a chance de investir no Vasco já há bastante tempo, ainda quando o Pedrinho era apenas um candidato à presidência.
Num primeiro momento ele cogitou se tornar dono dos name rights de São Januário e depois até em se tornar patrocinador do clube. Repercussão entre dirigentes e conselheiros do Palmeiras ficou ruim para ele e para Leila Pereira. No fim das contas, o filho dele, Marcos Lamáquia, é quem está mais perto de assumir o Cruz Maltino. Você gosta da ideia? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?